Bom dia, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados irmãos e amigos. É mais um momento que Papai do Céu nos dá a oportunidade de nós estarmos aqui para louvar, para engrandecer, para magnificar e exaltar o seu santo nome. É mais um momento que nós temos a oportunidade de colocar os nossos corações no Senhor, agradecidos a Ele por mais um dia de vida, por mais um instante que nós temos aí para estarmos verdadeiramente nos dobrando, nos inclinando diante dele e reconhecendo o seu senhorio. Amém? Glórias a Deus. Vamos orar? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado a Deus por esta manhã, muito obrigado pelos teus cuidados. Até que o Senhor tem nos ajudado, até que o Senhor tem nos fortalecido e a tua boa mão, ó Pai, tem, Senhor Deus, operado de um modo, Senhor Deus, assombroso, ó Pai. Nós glorificamos e exaltamos ao Senhor na manhã desse dia. Então nos protege, nos guarda, nos livra de todo mal e faça de nós instrumentos, ó Pai, nas tuas mãos. Faça, Senhor Deus, com que nós venhamos crescer, Senhor, na tua graça, no teu conhecimento. Que venhamos ver, Senhor Deus, a tua glória, Senhor Deus, de um modo assim transcendente, Pai. Que possamos ver, Senhor Deus, o Senhor agindo com poder e glória, Senhor, na vida de cada amado irmão, de cada amada irmã, Senhor Deus, dos nossos parentes, amigos, ó Pai. Que o Senhor venha fazer, Senhor Deus, infinitamente mais do que nós temos pedido, infinitamente mais do que nós temos pensado, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cuida, Senhor Deus, daqueles que estão hospitalizados, ó Pai, daqueles que estão enfermos, ó Pai, daqueles que estão, Senhor Deus, até mesmo trabalhando, Senhor Deus, mais doentes, ó Pai, fazendo um esforço enorme, Senhor Deus, para cuidar, Senhor Deus, da sua família, cuidar dos seus entes queridos, ó Pai, na data desse dia, Senhor Deus, nós te suplicamos, nós clamamos ao Senhor, que o teu grande amor, ó Pai, esteja nos alcançando, ó Pai, com as tuas mãos poderosíssimas, Pai, trazendo a cura, Pai, trazendo um milagre, Senhor Deus, sobre a vida, Senhor Deus, daquele que tem clamado, daquele, Senhor Deus, que tem colocado a sua vida diante do altar do Senhor, ó Pai. Sim, ó Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estende tuas mãos poderosíssimas, Pai, sobre cada um dos teus filhos, ó Pai, que tem clamado, que tem chorado, ó Pai, que tem, Senhor Deus, muitas vezes, ó Pai, passado, Senhor Deus, por um sofrimento, ó Pai, terribilíssimo. Só o Senhor, ó Pai, pode, Senhor Deus, agir com poder e bondade. Então, Deus, nós confiamos nas tuas mãos poderosas, nós confiamos, ó Pai, aleluia, no teu agir, Senhor Deus, oh Deus de Israel, abre o céu e desce, Deus. Faça, Senhor Deus, com que nós venhamos, ó Pai, ser alcançados, ó Pai, pelo Senhor, ó Pai, no nome santo, aleluia, daquele que vive e reina para todos sempre, amém. No nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim, Deus, venha atender, aleluia, o nosso clamor, no nome de Jesus. Assim, ó Deus, o Senhor venha, Senhor Deus, olhar, Senhor Deus, por aqueles, Senhor Deus, que trabalham informalmente, Senhor Deus, que muitas vezes não tem, Senhor Deus, o trabalho, Senhor Deus, que necessita, Senhor Deus, do pão de cada dia, do soldo necessário, Senhor Deus, para as responsabilidades mensais. Assim, ó Deus, visita e guarda, protege, Senhor Deus, Pai, no nome santo do Senhor Jesus. Nós sabemos, assim como o Senhor, aleluia, foi no passado, o Senhor continua sendo, Senhor Deus, nos dias atuais. Abençoa, guarda, protege, faça, Senhor Deus, resplandecer, Senhor Deus, das tuas mãos, ó Pai, sobre o teu filho que te clama, sobre a tua filha, Senhor Deus, que tem colocado também, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus de Israel, as suas necessidades diante do Senhor, ó Pai, opera, Senhor Deus, segundo, Senhor Deus, as tuas beneficências, ó Pai, faça, Senhor Deus, resplandecer, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, do teu poder, ó Pai, sobre a vida, Senhor Deus, aleluia, desse meu amado irmão, dessa minha amiga, Senhor Deus, desse meu amigo, ó Pai, desse meu parente, todos aqueles, ó Pai, que têm, Senhor Deus, passado, Senhor Deus, por situações difíceis, mas que o Senhor, ó Deus de Israel, venha, Senhor Deus, através, Senhor Deus, das tuas mãos potentes e fazer, Senhor Deus, infinitamente mais do que nós temos pedido, infinitamente mais do que nós temos pensado. Ajuda-nos, ó Pai, protege-nos, ó Deus, esteja fazendo, Senhor Deus, maravilhosamente, Pai, do modo, ó Pai, que temos colocado diante do Senhor, ó Pai, mas nós sabemos, ó Pai, que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, e o Senhor, ó Pai, tem feito, Senhor Deus, infinitamente mais, Senhor Deus, para conosco. Assim, ó Deus, nós te agradecemos, ó Pai. Também, Senhor Deus, eu oro, Senhor Deus, para que o Senhor esteja entrando com providências na vida, Senhor Deus, das crianças, ó Pai.
Muitas delas, ó Pai, são vítimas, Pai, aleluia, Senhor, de violências domésticas, ó Pai. O Senhor, ó Deus, é Deus que protege, o Senhor é Deus que guarda, o Senhor é Deus que faz, Senhor Deus, infinitamente mais, assim, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, eu clamo, ó Pai, pela Tua proteção, eu clamo, ó Pai, para que os Teus anjos estejam, Senhor Deus, acampados ao redor, Senhor Deus, das crianças, ó Pai. Não deixa, Senhor Deus, que a maldade, Senhor Deus, perdure, ó Pai, aleluia, Deus de Israel, com essas crianças, Senhor Deus, mas o Senhor esteja protegendo, guardando, livrando do mal. Assim, Senhor Deus, eu te peço, ó Pai, o Teu socorro, Senhor Deus, eu te peço, Senhor Deus, as Tuas mãos poderosíssimas. Cuida, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, da família, Senhor Deus, do casamento, do matrimônio, porque, Senhor Deus, a instituição casamento, ó Pai, ela nasceu no Teu coração. Então, Pai, abençoa, Senhor Deus, e faça resplandecer, Senhor Deus, da Tua glória. Abençoa, Senhor Deus, os cônjuges, ó Pai, abençoa, Senhor Deus, os familiares, esteja, Senhor Deus, cuidando, Senhor Deus, para a honra e para a glória do Teu nome. Cuida também, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Deus de Israel, aleluia, Senhor Deus, do nosso ir, do nosso vir, ó Pai, onde quer que estejamos, ó Pai, os anjos do Senhor, onde está, Senhor Deus, acampados ao nosso redor, nos guardando, nos livrando do mal e fazendo com que nós sejamos uma bênção nas Tuas mãos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus, o Senhor é bom e as Suas misericórdias, elas duram para sempre. Amém? E nós agradecemos ao nosso Deus, aleluia, por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda há de fazer na minha vida, por tudo que Ele ainda há de fazer na tua vida, no nome santo daquele que é e sempre será o nosso Deus, o amado de nossa alma, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel. Ele que faz infinitamente mais na minha vida, Ele que faz infinitamente mais na sua vida. E nós temos aí a alegria da salvação do Senhor. Nós temos a alegria desse Deus que protege, desse Deus que guarda, desse Deus que faz infinitamente mais, aleluia, na minha vida e na tua vida. E nós temos aí a primazia do nosso Deus, nós temos aí a alegria da sua salvação. Ele é quem, aleluia, tem operado na minha vida, Ele é quem tem operado na tua vida, e nós só temos a agradecer a Ele, aleluia, por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda há de fazer. Amém? Então que seja assim um dia memorável, que seja um dia assim de muita paz, um dia de muita vitória, um dia que nós venhamos aí estar nos esforçando para agradar o coração do nosso Deus, Ele que vive e reina para tudo sempre. Amém? Ele que é o Senhor, aleluia, de nossa vida, Ele é quem vai fazer infinitamente mais sobre mim e sobre você. Amém? Glórias a Deus. O Senhor é bom em todo o tempo, o nosso Deus tem sido maravilhoso. Nós estamos aí já na programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, uma programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Deus de Cascadura, situada aqui na Travessa Souza Andrade. Amém? Número 123, o bairro, já falei aí, Cascadura, a cidade é o Rio de Janeiro. Amém? Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados irmãos, Karen e Ribarra, também nosso amado irmão José Vidal, a Igreja Metodista, que Deus esteja aí abençoando aos nossos amados irmãos, derramando da sua graça, derramando do seu poder salvífico, fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido, infinitamente mais do que nós temos pensado. Que Deus esteja aí operando de um modo sobrenatural nas nossas vidas. Amém? Nós possamos aí ver a glória de Deus sendo presenciada pelos nossos olhos e que nós possamos ver um mover sobrenatural do nosso Deus agindo com poder e glória nas nossas vidas. Amém? Glórias a Deus. Então que tenhamos aí um dia maravilhoso na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também um abração aí ao nosso amado professor Fernando Lopes, que Deus esteja o abençoando, derramando da sua graça e derramando do seu poder, que Deus esteja aí o assistindo, dando saúde, paz, alegria, prosperidade no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Também os nossos amados irmãos da Igreja Metodista, principalmente lá o nosso pastor Carlos Wesley, né? Os demais irmãos, que Deus esteja aí operando maravilhosamente na Igreja
metodista da Bica, amém? Deus esteja aí, conforme diz o pastor Carlos Wesley, a Bica está jorrando, né? Está jorrando bênçãos, está jorrando aí a fluidez do Espírito Santo de Deus, amém? Então que tenhamos aí um dia memorável diante desse nosso amado Salvador. Então eu sou o pastor Carlos e essa programação ela vai ao ar todos os dias 7h30 da manhã, amém? Pastor Carlos, idealizador dessa obra e também o responsável. Nós vamos estudar o texto bíblico que está em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 57 e 58. Eu gosto muito, né, desse texto, eu já preguei várias vezes sobre esse texto. E Jesus ele é apresentado em Coríntios, né, em 1 Coríntios como vitorioso, o Senhor da igreja. Então, Jesus Cristo ele é o vitorioso, o Senhor da igreja, em 1 Coríntios. Então, o nosso Deus é o Deus de vitória. Ontem nós vimos em Romanos, o nosso Senhor ele é o justo e justificador em Romanos. Agora, em 1 Coríntios, ele é o vitorioso Senhor da igreja. Hoje é dia 15 de fevereiro de 2023. Nós temos cultos aqui presenciais na Travessa Souza Andrade, número 123, na Igreja Assembleia de Deus, Ministério que vem de Deus, sempre às terças-feiras, e aos domingos, sempre às 19 horas. Você que não tem um lar cristão, faça da nossa igreja a sua casa. Você será muito bem-vindo no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Também eu tenho deixado 2 links aí dos meus YouTubes. Peço aos amados irmãos e amigos que assistam os vídeos, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para serem comunicados a respeito de novos vídeos, amém? Que Deus esteja aí nos abençoando, operando maravilhosamente no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Que Deus esteja aí fazendo de nós instrumentos nas suas mãos poderosíssimas. Alberto Santos esteja sendo bem-vindo aí no nosso meio, que Deus esteja o abençoando, protegendo, guardando e livrando do mal, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Muita bênção o Senhor tem para nós na data desse dia. Ontem eu preguei a respeito aí de um texto que está lá em Josué capítulo 24, versículo 15. Foi assim um texto que falou muito aos nossos corações. E esse texto que nós vamos estar trabalhando hoje é um texto também que fala muito aos nossos corações. E eu quero, amados irmãos, já entrar nesse texto para que nós estejamos aí trazendo todo o estudo, tudo aquilo que Deus tem para falar comigo e contigo na data desse dia. Amém? Glórias a Deus. Eu estou olhando aqui, o carregador ele não está carregando o notebook. Eu estou com medo do notebook aqui dar pau aqui e ele não, como se diz assim, não funcionar, né? Então eu quero estar vendo se ele começa a carregar aqui, porque senão a gente vai ficar aí sem o notebook trabalhando. Eu já falei com os irmãos, aquele que tiver um notebook aí usado, puder doar para a igreja aí, estamos aceitando doações, amém? Porque tá difícil. Quando não é uma coisa é outra, né? Mas Deus é fiel, Deus vai operar aí e a gente vai estar aí recebendo de Deus essas dádivas maravilhosas, amém? Glórias a Deus. Então vamos com ele assim mesmo, ele não quer carregar não. Mas Deus é bom, né? Deus é bom e o resto é resto, né? Deus ele é maravilhoso e nós temos aí a alegria da sua salvação, amém? Glórias a Deus. Ainda um pouquinho com restício de gripe, né? Logo depois que tomei aí os antibióticos por causa da infecção renal, apareceu uma gripe muito forte. Mas o Senhor, o Deus de Israel, Ele está aqui, Ele está tomando conta aí do pastor Carlos e eu glorifico o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? A paz do Senhor Jesus, a minha amada
irmã Mariana Salles Andrade, que Deus esteja o abençoando, Deus esteja derramando a sua graça, derramando do seu poder, do seu sobrenatural, e também a nossa diaconisa Darcília e os demais irmãos aí, que Deus esteja abençoando, operando de uma forma abundante, de uma forma transbordante. Amém? Um bom dia especial dessa data é: o amor de Deus não conhece barreiras e todos os dias são bons para nós estarmos orando e agradecendo a Deus. Então, bom dia com muita gratidão. Nós temos que ser gratos ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele ainda há de fazer. Eu encontro muitas vezes, amados irmãos, dificuldade, né? E a gente vê uma dificuldade entre o povo de Deus. E quando nós estamos em alguma situação, em algum processo, Deus, ele não perde o controle, mesmo se nós estivermos doentes, mesmo se nós estivermos passando por situações dificílimas, até mesmo se nós viéssemos a óbito, o Senhor, ele não perde o controle. A morte é apenas uma passagem. O Senhor Jesus Cristo disse que aquele que crê nele não morre, ele passa da morte para a vida. Então, nós precisamos entender isso, que nosso Deus, ele também está de braços abertos para nos receber na eternidade. Então, não temos que ter dificuldade, porque a morte dos seus santos é preciosa aos olhos de Deus. Amém? Então, vamos estar aí nos colocando diante desse Deus que tudo pode, ele é verdadeiramente mais. Então, conforme eu falei com os amados irmãos, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele é o vitorioso da igreja. Em 1 Coríntios, nosso Senhor, ele é o vitorioso Senhor da igreja. Amém? Então, eu quero estar pedindo aos amados irmãos que abram aí as suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57 e versículo 58. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57 e 58. Conforme eu já falei com os amados irmãos aí, já preguei sobre esse texto, gosto muito desse texto. E o que nós vamos ver hoje, muitas vezes, é a repetição da pregação de ontem à noite a respeito do que pastor Carlos pregou. Então aqui, diz aqui no versículo 57 do capítulo 15 de 1 Coríntios: mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Chega a arrepiar o meu corpo todinho aqui, não, amado irmão. Eu fico assim, só Jesus, todo arrepiado. É uma maravilha de Deus quando nós sentimos a presença do Espírito Santo. É muito bom, meu amado irmão, quando nós tiramos a nossa vida para dedicar ao Senhor. E muitas vezes as pessoas não conseguem. Eu estava um certo tempo ouvindo uma pessoa, né, de fórum íntimo, e ela estava conversando com o seu filho, e o seu filho foi criado dentro da igreja, mas o seu filho não consegue ver nem sentir a presença de Deus, nem a presença do Espírito Santo. Mas quando nós não sentimos, amados irmãos, nós temos que mergulhar, nós temos que orar, nós temos que pedir, nós temos que falar com Deus. Deus, eu quero ser sensível à tua voz, eu quero ser sensível à tua presença, eu quero te buscar, eu quero mergulhar na tua presença, assim como eu tenho visto muitos amados irmãos. Eu tenho falado com Deus, meus amados irmãos, uma coisa que eu anseio muito, é uma vida de oração, uma vida de busca, uma vida de entrega. Eu anseio muito porque eu vejo através das leituras quantos homens de Deus eram homens de oração, que dedicavam o seu tempo a estar orando, que dedicavam o seu tempo a estar clamando ao Senhor.
E eu sou muito de fazer, eu sou muito de trabalho, eu trabalho muito, eu não consigo ficar parado. Eu vejo uma coisa errada, eu vou ali, faço, eu busco uma coisa aqui para fazer, eu faço uma limpeza ali, eu sou muito elétrico, eu faço muita coisa, mas para parar, muitas vezes, quando eu paro, eu já estou cansado, logo durmo. Eu fico muito cansado porque eu sou assim elétrico, né? Talvez as pessoas olhem para o pastor Carlos e falem assim: pastor Carlos é calminho. Não, menino. Eu ando, eu corro, eu vou para um lugar, eu vou para outro, eu faço uma coisa, eu faço outra, e eu sou assim super elétrico. Eu vejo uma pintura para fazer, eu faço, eu vejo uma casa para varrer, eu varro, vejo um banheiro para lavar, eu lavo, eu vou fazendo de tudo. Então eu sou muito elétrico. Então quando um homem e a mulher de Deus, uma mulher dedicada à oração, ela tem que tirar um tempo, ela tem que parar, ela tem que fechar a porta do quarto, então isso eu clamo ao Senhor, eu vou buscando ao Senhor, eu vou colocando diante dele: Senhor, eu preciso ter uma vida de oração. Nós precisamos, amados irmãos, buscar ao Senhor, porque é na vida de oração que você encontra a resposta, é na vida de oração, meu amado irmão, que você mergulha, que você entra mais e mais na presença de Deus. Então nós precisamos, aleluia, ter uma vida de oração. Nós precisamos de estar buscando ao Senhor, e eu procuro formas de estar aí mais na presença de Deus, mergulhando e buscando. Então quando o Senhor ele fala comigo, fala contigo: seja sempre perseverante, sempre abundantes na presença do Senhor. Muitas vezes, amados irmãos, nós fomos para a igreja, nós ficamos olhando no relógio, que hora que vai acabar. O pastor se estendeu muito no sermão, a gente fica olhando o tempo para sair da presença de Deus, para sair de dentro da igreja, e muitas vezes o Senhor está chamando, aleluia, a minha pessoa, a tua pessoa, para ter um relacionamento com Ele. Nós temos um relacionamento com o mundo, mas com Deus a dificuldade é muito grande. Nós precisamos então mergulhar, nós precisamos orar, falar: Senhor, eu quero estar na tua presença. E muitas vezes, amados irmãos, não sei se vocês já leram o livro Nos Meus Passos, O que Faria Jesus. É um livro assim tremendo, eu já li esse livro, é uma bênção. Então a gente precisa entender: nos meus passos, o que faria Jesus. Hoje em dia eu estou encontrando as pessoas enfermas no meio da rua, estou parando, estou orando no meio da rua mesmo. Talvez venha uma pessoa, vem outra, eu estou orando, eu estou clamando, pedindo a Deus para que Deus venha curar, para que Deus venha fazer a obra. A gente precisa estar desse jeito, a gente precisa nos colocar na posição que Deus quer. Amém? Então vamos entrar aqui no texto propriamente dito, que diz assim: o verdadeiro cristianismo é uma fé em movimento. Assim como o fruto é o resultado natural da vida de uma planta saudável, o trabalho do cristão é a melhor amostragem da presença da vida de Cristo ressurreto no coração humano. Portanto, o incentivo à perseverança cristã é o apontamento do alvo existencial a ser perseguido como uma meta e modelo de vida para revelar ao mundo que Cristo é o Senhor da vida do crente. Será que eu e você temos revelado a Cristo com o nosso comportamento? Será que as pessoas têm visto Cristo na minha pessoa? Será que Cristo, aleluia, tem sido presente na tua vida a ponto das pessoas estarem vendo a sua excelência, a sua glória, o mover do Espírito Santo? Será que tem acontecido isso? Nós precisamos, amados irmãos, verificar para ver se realmente o poder do Espírito Santo tem feito dessa forma na minha vida e na tua vida. Amém? Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus. A minha amada irmã Ana Lúcia, seja bem-vinda no nosso meio. Que o Espírito Santo de Deus esteja aí te abençoando. Amém? Então, meu amado irmão, outro dia, não foi eu nem que preguei a palavra dentro da igreja, foi o pastor Alexandre que trouxe a palavra. E num determinado momento, finalizando o culto, uma irmã pediu para que eu orasse para o neto dela. E eu orei para o neto dela e ele foi, se assentou nas cadeiras, quando de repente Jesus Cristo ele trouxe uma visão na minha cabeça. E ele me mostrava aquele neto dela sentado na roda dos escarnecedores. Quando a polícia bateu naquele local
E a polícia já chegou atirando. E naquele momento ele saiu daquele lugar, saiu correndo, e todos que ali estavam saiu correndo. E naquela situação, depois ela me falou a respeito do que ele disse que naquela situação de abordagem, um dos jovens foi morto. E o Senhor me falou e ele me mostrou que esse jovem, o neto dela, estava presente nessa situação. E o Senhor falou comigo assim: olha, eu estou dando mais uma oportunidade para ele. E eu falei com ele: olha, o Senhor manda te falar. Ele está me dando uma visão aqui que você estava sentado na roda dos escarnecedores. Quando a polícia chegou atirando, e ele te deu livramento. E a oportunidade que o Senhor está te dando é para você agarrar a oportunidade. E muitas vezes quando o Senhor ele dá assim uma visão, uma revelação, a gente fica assim falando: Senhor, o Senhor mandou falar, será que é isso mesmo? E quando ela chegou em casa, ela apertou ele, colocou ele numa situação, falou aquilo que o pastor Carlos falou lá na igreja, é verdade? E ele confessou para ela. E naquele episódio, um jovem morreu. E a gente precisa entender, meu amado irmão, a cada momento que você se aproxima de Deus, a cada momento que você se coloca diante do glorioso Deus de Israel, Ele tem mais a te oferecer, Ele tem mais a te dar. E nós precisamos nos colocar na presença do Senhor. Quando nós temos essa oportunidade, nós não podemos deixar de aproveitar. Quantos, amados irmãos, têm a oportunidade de estar na presença do Senhor, mas faz um esforço enorme para não estar na presença do Senhor? Quero continuar aqui lendo, porque é um texto assim abençoadíssimo. A falta de perseverança cristã, ao contrário disto, pode ser o diagnóstico de duas situações preocupantes. A primeira e a mais séria é a falta de ligação vital com Cristo e seiva produtora de vida verdadeira. Quando ele fala de seiva produtora de vida verdadeira, eu me reporto ao texto que está em João capítulo 15, que Jesus diz assim: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, e vós os ramos. E aquele ramo que está em mim, ele dá muito fruto, mas aquele que não está, nada pode fazer. Ele é arrancado e jogado fora e queimado no fogo. Assim, amados irmãos, nós fomos enxertados na videira verdadeira e nós nos nutrimos da seiva. O que isso quer dizer? Que a cada dia o sangue de Cristo está sobre a minha vida, sobre a tua vida. Então nós precisamos nos nutrir da seiva produtora de vida verdadeira na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste caso, o remédio é um encontro sério e verdadeiro com Jesus. A segunda situação preocupante da falta de perseverança cristã é a infantilização da fé, que é a doença da vida cristã vinda de forma distorcida que conduz o crente a um modelo de relação com Cristo, que o afasta do princípio primordial da prioridade do reino de Cristo. Então, infantilidade. Muitas vezes, amados irmãos, nós deixamos o reino de Deus, nós deixamos a presença de Deus quando nós somos chamados a uma responsabilidade. E a nossa tendência, nós somos tendenciosos a nos afastar. Falar assim: eu não quero aceitar a disciplina necessária. E nós nos afastamos da presença de Deus e vivemos essa infantilização anos a fio. Então, baseado nos princípios elementares expostos nos versos 57 e 58, que é conclusão do capítulo 15 de 1 Coríntios, queremos refletir com seriedade
sobre a perseverança cristã como resultado direto do governo de Cristo ressurreto na vida do crente. Os pontos que levantaremos nesta mensagem é uma proposta de autorreflexão que visa uma reorganização da vida de fé e entrega ao reinado de Cristo mediante a percepção das próprias prioridades existenciais. Já imaginou que grandiosidade nesse parágrafo? Como o Senhor ele tem chamado a minha pessoa, a tua pessoa a estar compromissados com Ele. Nós precisamos de compromisso com o Senhor. Nós precisamos ter uma vida diante do glorioso Deus de Israel. Ele quer fazer muito mais sobre mim, Ele quer fazer muito mais sobre você. E nós precisamos, meus amados irmãos, sair da inércia. Nós precisamos sair da zona de conforto. Nós precisamos, assim como Pedro está andando sobre o mar, embora nós venhamos a estar gritando: Senhor, socorre-me, mas nós precisamos sair da zona de conforto. Nós precisamos falar: Senhor, eu quero muito mais. Isso que eu tenho recebido, assim conforme diz o louvor da comunidade da Zona Sul, o pouco que nós temos visto não passa de gota. Eu quero mais, eu quero experimentar, Senhor, o jorrar do Espírito Santo. Eu quero experimentar a tua mão poderosa sobre mim. Eu quero, aleluia, fazer muito mais. Nós precisamos, meus amados irmãos, nós não podemos ficar de maneira nenhuma na zona de inércia. Ontem no culto tinha eu, a minha esposa, o Efraim e a Elaine, 4 pessoas no culto. Já imaginou quantas pessoas poderiam estar conosco? Quantas pessoas poderiam estar aqui adorando e glorificando o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Quantas pessoas estão escondendo atrás de uma doença? Quantas pessoas estão escondendo atrás de uma visita? Quantas pessoas estão se escondendo atrás de uma festa de aniversário? Quantas pessoas estão escondendo atrás de um cansaço? A Sagrada Escritura diz que na sepultura não se pode louvar, nem a morte glorificar, somente os vivos louvarão e engrandecerão ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então precisamos, enquanto temos vida, de estar louvando, engrandecendo e magnificando o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos ir mais além. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, nos fortalecer na sua glória, na glória do seu poder. Nós precisamos nos revestir do Espírito Santo e falar: enquanto eu tiver vida, eu estarei fortalecido. Nós temos que estar assim como a palavra do Senhor diz a respeito de Caleb. Eu tenho 84 anos, eu tenho força vital, eu tenho força para estar, aleluia, recebendo das promessas, aleluia, que o Senhor tem para a minha vida e para toda a minha prole. Eu tomarei posse. A gente precisa tomar posse. Nós não estamos tomando posse daquilo que é nosso. Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Tudo que o Senhor conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. E muitas vezes, amados irmãos, nós não temos tomado posse. Nós precisamos tomar posse. E para tomar posse, nós precisamos sair da nossa zona de conforto e ir aonde está o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, esperamos que todos sejamos capazes de olhar para o texto da palavra com fé e disposição para escolher o caminho estreito da vida com Deus. A perseverança cristã é uma consequência dos atos redentivos de Deus. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Jesus Cristo, Ele nos dá vitória conforme em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57. Jesus Cristo é o vitorioso, é o Senhor da igreja. E nós precisamos saber, se Jesus Cristo venceu, nós também venceremos. Ele disse: nesse mundo eu tive aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, você vencerá também. Deus nos dá a vitória. Quando Paulo conclui esse texto, ele tem em mente um grande conjunto de realidades da igreja de Corinto. Ele certamente está pensando no fato de que aquela igreja estava desenvolvendo um cristianismo baseado em méritos pessoais. Havia irmãos ali que se arrogavam muito especiais
e mais espirituais do que os demais. Mas ele propõe uma visão diferente. Deus é quem nos dá a vitória. O trabalho da igreja, portanto, e todo o seu crescimento era resultado de uma obra do Senhor na igreja. Não se tratava de uma riqueza produzida pelo homem, mas por Deus. Irmãos, reparar, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre conhecimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar os sábios. E escolheu, meu Deus, pensei que o computador estava acabando aqui agora. Irmãos, para reparar, pois, a vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas deste mundo para envergonhar os fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aqueles que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém, aleluia, glórias a Deus, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor, em 1 Coríntios, capítulo 26, versículo 31. Do que é que estamos falando? Estamos falando da consciência que deve nos guiar a servir. Servimos como resultado da obra de Deus e não para dar resultados para Deus. Por intermédio de Cristo, a igreja de Corinto precisava considerar seriamente a importância de ver o seu trabalho como resultado da obra de Deus. Paulo está propondo aos irmãos que pensem na sua vida como uma continuidade do ministério prático de Jesus Cristo, especialmente como resultado de sua ressurreição. Se ele ressuscitou, então nós ressuscitaremos também. Portanto, a nossa perseverança é uma clara demonstração de que Deus já agiu por nós e em nós, por meio da obra consumada de Cristo Jesus. Amém? Glórias a Deus. A vitória. Neste capítulo 15, Paulo está dizendo que a vitória que recebemos da parte de Deus foi vitória de Cristo sobre todos os inimigos. Ele diz aqui que essa vitória de Cristo é dada a nós, portanto, como é proposto no versículo 58, nosso trabalho não é um esforço que conquistamos a vitória, mas um desfrute que já ocorreu. Talvez este seja um dos grandes defeitos do cristianismo. Fraco que muitos crentes parecem viver. A falta de percepção de que Cristo é o Rei e Senhor dos Senhores, vitorioso Cordeiro de Deus. Essa ausência de uma percepção clara da vitória de Cristo fez com que muitos crentes vivam tão desanimados, impotentes, derrotados, entregues às dificuldades dessa vida. Então, Deus ele está falando, amados irmãos, através da sua palavra, que quando nós estamos em Cristo, nós aqui em Cristo, nós não estamos fazendo nada que Cristo já não fez. E nós não estamos, de maneira nenhuma, tendo um trabalho tão árduo que não possamos fazer. Ele está dizendo que nós estamos desfrutando dos privilégios que Jesus conquistou na cruz por mim e por você. O que ele está dizendo mais? Ele está dizendo que muitas vezes nós gloriamos dos feitos que está sendo apresentado dentro da igreja, mas
ele sabe, e nós também sabemos, que verdadeiramente, meu amado irmão, minha amada irmã, que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele diz que quem faz a obra é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele convence um homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele convence um homem do trabalho, ele convence um homem de estar levando a sua palavra. E isso, amados irmãos, não é esforço algum. É somente nós estarmos reconhecendo a grandiosidade do seu poder, das suas maravilhas. E por essa recompensa tão gloriosa, aleluia, que foi a morte de Cristo ali na cruz do Calvário, por nós temos aí dentro do nosso coração o desejo de estar servindo ao Senhor mais e mais. Amém? Então, está justamente no que dizemos, dizendo que não tem como ser em vão, na medida em que todo o nosso trabalho é a clara revelação da vitória de Jesus Cristo. Quer mostrar ao mundo um Cristo vitorioso? Então, mostre com alegria do seu trabalho o que ele fez e faz em você, através de você. A sua falta de perseverança pode ser uma clara demonstração de sua falta de fé na vitória de Cristo. Será que existe algo que Cristo não possa fazer por você? Algo que ele não tenha vencido por você? Algo que ele tenha esquecido de preparar para que você viva eternamente com ele? Claro que você sabe que o problema não é dele, e sim do seu coração sem fé. É forte, mas é uma palavra verdadeira, é uma palavra que nós precisamos conceber. É uma palavra que nós precisamos estar lutando, nós precisamos estar nos perseverando. Nessa vitória nós precisamos estar buscando ao Senhor. E muitas vezes nós nos encontramos fracos, cansados, fadigados. Outro dia eu saí do trabalho, trabalhando aí com um esforço muito grande. Ainda eu estava falando com a minha esposa, parece que tem alguém, uma mangueirinha puxando as minhas forças, esvaindo as minhas forças. E ela falou assim, pode ser por causa da gripe, e ainda você não está recuperado 100%. Mas mesmo assim, com todo o cansaço, que depois saí do trabalho, tomei um banho, uma ducha, e fui estar indo na igreja, perdão, na igreja do pastor Márcio, na igreja Cairós. E lá, a banda do baú, ela estava tocando, ela toca só louvores antigos. E nós precisamos entender, amados irmãos, que ele contratou aquela banda, tem 40 homens, 40 pessoas que faz parte da banda. E a maioria das pessoas que estavam dentro da igreja eram aqueles que faziam parte da banda, porque o prestigiar, o trabalho feito com amor e dedicação à obra de Deus, não teve alguém que falasse assim, eu vou lá prestigiar, eu vou lá estar fazendo a minha parte. Não apareceu quase ninguém. Já imaginou outra coisa? Uma senhorinha de 84 anos, diaconisa da igreja, estava lá, firme e forte. Nós precisamos, amados irmãos, estar fortes nesse ministério. Nós precisamos estar buscando ao Senhor. Haverá tempo que a igreja não mais estará aqui. Haverá tempo, meu amado irmão, que esse evangelho de sã doutrina não mais estará aqui. Quantos lobos nós temos encontrado pelo meio do caminho, e você vai descobrir quando muitas vezes já é tarde demais. Nós precisamos entender que Deus, ele quer me agarrar assim, Deus, ele quer te pegar, e Deus quer meninar, assim como nós pegamos uma criança no colo, nós sentimos o cheiro gostoso daquela criança,
Deus, Ele quer pegar a mim, Deus, Ele quer pegar você, Deus quer fazer coisas assim maravilhosas conosco, mas muitas vezes nós estamos fugindo da presença de Deus. As concupiscências e as coisas terribilíssimas desse mundo nos atraem muito mais do que a palavra do Senhor. Quantas vezes, amados irmãos, os jovens estão namorando no escurinho, produzindo ali sentimentos vazios, sentimentos mundanos. Quantas vezes nós estamos procurando uma novela, quantas vezes nós estamos procurando isso e aquilo e deixando a casa do Senhor vazia. Nós precisamos nos portar com decência diante daquele que é glorioso para fazer muito mais do que nós pedimos, do que nós pensamos. O Senhor tem me chamado, o Senhor tem te chamado, mas nós precisamos ouvir a voz do Senhor. O Senhor está dizendo assim: muitos ouvirão a fábulas, muitos estarão com comichões nos ouvidos, deixando a sã doutrina e ouvindo loucura dos homens. Nós precisamos então estar buscando ao Senhor, desejoso da sua maravilhosa palavra. Continuando aqui, a nossa perseverança cristã é resultante dos atos redentivos de Deus. Portanto, o caminho de uma vida de serviços a Deus não pode começar a partir de uma ideia distorcida de estarmos na frente do processo de redenção, mas de uma profunda e clara consciência de que vivemos para mostrar que Ele venceu a morte por nós. Amém? A perseverança cristã é uma priorização absoluta do reino de Deus. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Será que temos sido dessa maneira? Será que temos buscado? Será que temos falado: eu quero ser abundante, eu quero ser constante, eu quero contribuir, eu quero fazer a minha parte, eu quero que o meu nome esteja sendo escrito nos anais da história? Meu amado irmão, minha amada irmã, a oportunidade é esta. A primeira e mais natural consciência dessa percepção da vitória completa de Cristo em nosso favor é uma mudança espiritual profunda que nos leva a priorizar o reino de Deus e a sua justiça. Você tem priorizado o reino de Deus? Você tem priorizado a justiça de Deus? Jesus havia dito que este deveria ser o nosso foco existencial. Não andeis ociosos pela vossa vida, o quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir, porque os gentios é que procuram essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, o primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Deus acrescentará na minha vida, acrescentará na tua vida maravilhosamente. Portanto, meus amados irmãos, Paulo se coloca ao lado dos crentes e fala que fomos feitos filhos de Deus em Cristo Jesus. E esta condição deveria nos levar a concluir o nosso trabalho, deveria nos fazer trabalhadores dedicados do reino de Deus. Jesus ensinou aos seus discípulos a descansarem completamente no Senhor e na força do seu poder, sabendo que Ele conhece as nossas necessidades, nos chamando a uma vida voltada a usar as situações da vida não para se completar de alguma coisa, mas para usar as coisas que temos para servi-lo. Amém? Sede firmes, literalmente, e fique parado, mantenha-se no lugar,
Não fuja da posição. Paulo compreende que o bom trabalho começa na firmeza da fé, na confiança de estarmos no lugar certo e na condição certa para estar. Pense em um soldado que vê o fogo inimigo se aproximar e não se intimida, sabe que sua fé é o que ele precisa, sabe que estar no lugar onde o seu capitão o mandou é o lugar onde você deve estar. Se o Senhor, Ele te vocacionou, você tem que estar verdadeiramente na torre de vigia. Então, vivemos em uma crise de firmeza, uma falta de perseverança absurda. Crentes que não conseguem manter o ritmo, nunca. Não se seguram em seus postos ao menor sinal de tormenta. Este tipo de cristianismo não consegue realizar o serviço do Senhor e revela pouca percepção da vitória de Cristo. O seu problema, irmão, com a sua inconstância é que você acha que vai ganhar a batalha é a igreja e não Cristo. Quem vai dar jeito nas intempéries da sua vida? Você acha que é o pastor, a igreja, o seu marido, a sua esposa, os seus pais, os amigos, os irmãos da igreja? Quando você abandonar a sua confiança nas ferramentas e começar a confiar naquele que dirige, use a ferramenta, então ele, aleluia, se lembrar que o papel do martelo não é decidir em qual prego irá bater, mas ficar ali na mão do carpinteiro do universo para ser usado do jeito dele, na hora dele, segundo a sua vontade. Então, nós devemos nos posicionar conforme a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se tornem móveis aqui segundo o conceito da palavra anterior. Paulo pede ao soldado que não se mude, use a posição de combate. O pressuposto é de que a vida produz enfrentamentos, que exige resistência. Infelizmente, as pessoas querem vida tranquila e não vida vitoriosa. Muitos crentes tentam vitórias pessoais e não a de Cristo. Por isso estão tão frustradas. O que prova que não, aleluia, creem é que não conseguem manter-se perseverantes. A falta de perseverança não é só uma indecisão, mas também uma falta de fé. Já imaginou? Não é só a falta de perseverança, mas também uma indecisão e falta de fé. Ele usa o verbo interessante, ginomai, que é o mesmo usado para gerar em um sentido refletivo, isto é, gere em você mesmo uma postura imóvel. É um trabalho baseado em uma autoconsciência. Você precisa dizer para si mesmo que deve permanecer naquela posição que o Senhor te ordenou. Sempre abundantes. Acho que poderíamos usar uma expressão ainda mais forte em português. Em lugar de sempre abundantes, poderíamos dizer sempre excedendo o normal, sempre excepcionalmente surpreendentes. Paulo está falando de uma postura não só de constância, mas de perseverança
e excelência, fazendo sempre o melhor na obra do Senhor. Fazendo sempre o melhor na obra do Senhor. Nós temos que fazer o melhor. O zelo da casa do Senhor tem que, aleluia, nos constranger. O zelo da casa do Senhor tem que mudar as minhas atitudes. Mas acredito que talvez nada mais contrário que esta expressão é o que muitas vezes se vê no comportamento cristão, que deixa as migalhas das forças do tempo, dá atenção para as coisas que têm a ver com o reino de Deus. Somos capazes de uma vida altamente intensa, nas quais diz respeito à produção de bens de valor material, e não somos capazes de produzir bens de valor eterno, de valor espiritual. Olha que mensagem, olha que frase, na mensagem que preguei sobre trazer os valores eternos para a vida temporal, vimos como a visão da eternidade pode alterar a nossa percepção e ação temporal. O problema é que ainda não fazemos este movimento de prioridade. Nós não achamos, amados irmãos, que o servir ao Senhor, o buscar o Senhor é prioridade. A perseverança cristã é uma mudança de paradigma, de prioridades. O trabalhar para a comida que é eterna e não a que é passageira. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela a que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. Você consegue tomar Cristo como sua prioridade? Sua perseverança já chegou neste ponto? Então você precisa viver exatamente qual é a sua fé, e onde você deposita a sua esperança. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes dos homens. A perseverança cristã é o resultado de uma mudança de expectativa e significado da vida temporal. Sabemos que não, aleluia, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão, não é vão. Paulo sabia que havia na igreja de Corinto uma grande lacuna da fé. Eles haviam perdido o foco, o significado real da vida cristã, então partiram para um tipo de conquista pessoal que os levava a lutar uns com os outros, competir uns com os outros, buscar honrarias humanas e reconhecimento baseado nos sucessos pessoais, inclusive reconhecimentos espirituais baseados em méritos e privilégios humanos. Quanto a nossa busca e esperança é tão limitada a nos completar apenas nessa vida, para esta vida, somos como o verso 19 diz, pessoas infelizes, incompletas, insatisfeitas e sempre ansiosas. Precisamos de uma mudança urgente. Irmãos, aprenda de uma vez por todas. Você precisa mudar a sua expectativa e significado da sua vida temporal. Portanto, sabendo, Paulo conclui sua última palavra de exortação com uma palavra que propõe o caminho a ser seguido. O conhecimento como ponto de partida fundamental. O verbo que Paulo prefere usar indica o conhecimento revelado na prática, como se ele estivesse dizendo que a postura de perseverança é o resultado do conhecimento que temos da obra do Senhor por nós e da vitória de Cristo, dos seus resultados eternos. Este verbo, na sua raiz, significa ver, mas usado no modo perfeito, indica uma visão que dá conhecimento. Nós precisamos conhecer o Senhor mais e mais. Portanto, ver aqui é ter uma visão física, mas uma percepção intelectual. Como quando alguém diz assim, você está vendo?
no sentido de estar entendendo isto, um tipo de conhecimento experimental, quando se baseado numa percepção sensorial da vida. Sim, Paulo está dizendo que a pessoa que se mantém perseverante está desfrutando de uma percepção sensorial sobrenatural especial, que realmente é a vida com Cristo. A vida com Cristo é uma confiança eterna e a busca de significado eterno para a vida temporal no Senhor. Este é o ponto central de todo o argumento de Paulo. Sim, Cristo é o ponto semântico, o ponto de significado e sentido da vida. Tudo muda quando Cristo é quem confere sentido ao que fazemos e ao que somos. Não tem como uma mensagem mudar o curso de sua percepção de vida se você não conseguir compreender que Cristo é quem fala ao seu coração. Cristo é quem fala ao nosso coração. Amém? Glórias a Deus. O vosso trabalho nunca é vazio no Senhor. O outro ponto que quero chamar a atenção é para o fato de que Deus escolheu usar. É o seu trabalho aqui apontado pela palavra copos, que pode significar também sofrimento, sua luta. Acredito que Paulo está falando aos crentes dentro do campo semântico, o campo de significado da arte da guerra que Cristo realiza contra o seu último inimigo, a morte. Ele diz que nossa luta como ferramenta da vitória do Senhor nunca é vazia. Ou seja, as marcas que a vida deixará em nós como ferramentas do Senhor são os sinais da vitória de Cristo através do nosso labor. Cada vez que a vida cristã te deixa marcar, elas são marcas da vitória de Cristo. Portanto, testemunho vivo que Cristo usa a sua vida. A honra de sermos instrumentos de Cristo nesta batalha. Ou seja, a nossa perseverança nesta luta é um resultado direto do fato de que Cristo nos usa e que somos dele e produtos de sua vitória, seu governo. Você precisa dar à sua vida um significado mais elevado. Você precisa perceber como parte de um plano eterno e perceber a sua vida num outro patamar que excede o plano temporal de existência. Olhe além de si mesmo, além do tempo, além, aleluia, do que você pode ver, apenas com os olhos da carne. Olhe com os olhos da fé. Veja o que você não pode tocar, um intangível, e tenha coragem de crer e viver o extraordinário de Deus, o extratemporal. O ponto que temos de enfrentar corajosamente nesta manhã é que ainda nos falta esse tipo de perseverança que revele realmente o governo de Cristo sobre a nossa vida, que mostre que a eternidade de Cristo e de sua vitória sobre todas as coisas se sobrepõe à vida diária, determinando-a. Sei que quanto mais irmãos e irmãs começarem a pensar, a viver assim, estaremos num novo patamar de vida. No novo patamar de vida cristã. Isso é o avivamento. Isso é a vida espiritual. Isso é a vida com significado transcendente. A vida ressurreta é constituída na medida em que a ressurreição de Cristo é uma chave de entendimento do próprio propósito da existência. Pois quando o crente começa a perceber que a sua vida está em Cristo e que Ele é o ponto de chegada, o ponto de convergência para o qual se dirigem todas as coisas, algo acontece
que muda o ritmo da nossa própria vida. Cristo, ele muda o ritmo de nossa própria vida. O trabalho com que ganhamos no dia a dia, o pão nosso de cada dia, estará a serviço do venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, do santificado seja o teu nome. As lutas todas, os inimigos que temos de perdoar, são apenas mecanismo de como o Senhor nos prova e como deseja que aprendamos do seu amor e perdão. Tudo muda de figura. Coisas práticas mudam no seu comportamento, como, por exemplo, a disposição de oferecer o seu corpo, mesmo cansado, para cumprir os propósitos mais elevados. Acredito que você não reclamará mais de ter que ir à igreja todos os domingos, afinal, você foi comprado pelo sangue de Cristo para tal coisa, para isto. Será mesmo que você não precisa rever nada sobre as suas prioridades? Você está pronto para tomar parte da ceia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e declarar fidelidade a Ele? Você tem essa coragem? Ou você não crê que Ele está aqui e te conhece? Esta manhã, ao tomar a ceia, quero convidar a você proceder de uma forma importante à mudança da sua vida. Saiba que o reino, aleluia, de Cristo é constituído pelo poder dele e não pelo seu poder. Então, renegue essa ideia tola de que você está na linha de frente e que você, aleluia, se você não fizer, a obra de Deus não fará. Ao contrário disso, comece a fazer o seu trabalho, um resultado da obra de Cristo, ou seja, faça a sua perseverança uma clara demonstração de gratidão. Sua ingratidão é denunciada na falta de operosidade, e você sabe disso. Agora também comece a pensar em sua vida, em sua perseverança, como uma mudança de prioridade, ou seja, comece realmente a valorizar o que é eterno em sua vida eterna. Comece a se lembrar que a eternidade começa na sua atitude temporal e passe a encontrar o seu autossignificado em Cristo e não nas coisas que você constrói temporalmente. Faça da sua perseverança em Cristo uma demonstração do governo dele sobre a sua vida. E resolva definitivamente demonstrar que Ele é o Senhor da sua vida. Então, à mesa do Senhor, coma do pão e beba do cálice com amor. Amém? Tremendo, 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 tremendo. Lindo, 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 lindo esse texto. Nós precisamos, amados irmãos, nos colocar na presença desse glorioso Deus de Israel. O Senhor está me chamando, o Senhor está te chamando. O Senhor quer de mim, o Senhor quer de você. O Senhor quer nos avivar, o Senhor quer fazer infinitamente mais na minha vida e na sua vida. E nós precisamos ser operosos na sua obra. Nós precisamos evidenciar esse Cristo vitorioso, esse Cristo que tem explanado todo esse reino maravilhoso que Ele tem para mim e para você. Amém? Quero orar. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por essa manhã, muito obrigado pelos teus cuidados, até que o Senhor tem nos ajudado, tem nos fortalecido, e a tua boa mão, ó Pai, tem, Senhor Deus, aleluia, operado nas nossas vidas. Nós te agradecemos, ó Deus, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoa os meus amados irmãos. Abre a mente, Senhor Deus, e dá disposição a eles, ó Pai, de estar, Senhor Deus, fazendo muito mais na tua obra. Que sejam, Senhor Deus, operosos, que seja, Senhor Deus, uma maravilha. Que o Senhor venha fazer, Senhor Deus, abundantemente mais do que nós temos falado, do que nós temos, ó Pai, explanados a respeito da tua palavra. Então, Senhor Deus, conclui, Senhor Deus, no coração de cada um, Senhor Deus, que devemos sair da zona de conforto, ó Pai, estar, Senhor Deus,
sendo operosos diante do Senhor. Então, Pai, abençoa, Senhor Deus, os teus filhos nessa manhã. Enriquece de sabedoria espiritual. Que o Senhor venha, Senhor Deus, ser tudo em todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Amanhã nós estaremos trabalhando no livro de 2 Coríntios e já chamo os amados irmãos para estarem conosco aí. Hoje foi uma presença aí maciça dos amados irmãos. Que Deus esteja abençoando, operando maravilhosamente na vida de cada um de vocês, amém? Então, que o Papai do Céu esteja aí abraçando vocês, assim também recebam um abração do pastor Carlos. Tenha aí um dia abençoadíssimo, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Amanhã nós estaremos juntos novamente. Que Deus vos abençoe, que Deus vos guarde. Tenha uma quarta-feira de vitória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fica com Deus.